Fala, doutor! Muito bem! Olha aí, convidado de hoje o psicólogo Paulo César, também é pastor e membro da Primeira Igreja Batista do Recreio, ex-capelão do Hospital Evangélico do Rio de Janeiro. Muito bom dia, pastor, seja bem-vindo. Bom dia, Malta. Bom dia, Rosane Félix. Bom dia, pastor. A todos os amigos ouvintes da 97. Prazer muito grande estar aqui com vocês a primeira vez. E vamos ver se a gente dá uma contribuição aí para o trabalho. Pastor, dá uma Com afinada certeza. na voz, senão você rouba meu emprego. Ô, rapaz. Vozeirão, né? Aí alguém que não vê pensa que tem 1,90 m, né? Muito bem-vindo. Então, muito bem, olha, é psicólogo, pastor, que legal. E vamos falar sobre síndrome de burnout. Como é que se fala? Burnout? Burnout. Burnout. Todo Que mundo erra na hora de falar É muito esse nome. conhecida por ser uma síndrome causada por excesso de trabalho. Quer dizer que a pessoa que trabalha muito pode ficar doente? Bom, nós vivemos uma sociedade onde exige-se que a pessoa trabalhe muito, ela tem que ter muita produtividade, né? Isso. As pessoas podem comparar a síndrome de burnout como se fosse um elástico que você puxa, por exemplo, o estresse. Você puxa ou você solta o elástico, ele volta ao normal. Quando você tem apenas um estresse por excesso de trabalho, você descansa no final de semana, ou umas férias, você volta ao normal. Sim. O burnout é como você estica muito o elástico e ele perde a elasticidade. Tá? É como se fosse um motor que está dando defeito. É um esgotamento físico e mental que não se recupera apenas pelo descanso ou pelas férias. Você tem que ter alguma intervenção, alguma coisa, um tratamento, em alguns casos, inclusive tratamento medicamentoso. Só queria fazer uma pausa aqui, Rosane Félix, porque eu acho que, eu na verdade nem sabia que o assunto ia ser esse, mas eu acho que você deve prestar bastante atenção no tema de hoje, tá? Ih, mandando letra. Porque sabe o que acontece? As Ele pessoas, diz que eu trabalho muito. As pessoas, mais para que eu falo assim brincando, mas é sério. Doutor, não é verdade? A pessoa, se ela chega uma hora que ela não dá uma parada, a doença vai parar ela. Às vezes a gente tem que ter um certo equilíbrio, né? A pessoa sai de manhã, chega de noite, sai de noite, no descanso. Final de semana. Não para, final de semana todo o tempo todo. Olha a Malta Júnior aproveitando o psicólogo aqui, olha só o divã, olha a fofoca. Olha aí, Eusébio, vai passar medicamento pra você agora! Mas eu acho muito interessante a gente falar sobre esse assunto mesmo, até porque tem muita gente que não acredita, doutor Paulo César, e diz, isso é frescura, né? Isso é palhaçada, isso não existe e tal. Enfim, então eu gostaria de saber um pouco mais sobre os detalhes dessa síndrome. O sintoma, né? A Sintoma. hora que começa a tá acontecendo. Bom, vamos lá. Eu uso muito no meu trabalho, eu ministro o curso Saúde Emocional e Vida Cristã há 23 anos, né? Em várias cidades aí do Rio de Janeiro, várias igrejas, todos em igrejas. E um dos versículos que eu uso muito é o seguinte, Eclesiastes 7,16. Não sejas demasiadamente justo, não sejas demasiadamente sábio. Então, ou seja, são duas virtudes, ok? Mas a Bíblia diz que em excesso, até a virtude da justiça e a virtude da sabedoria em excesso, por que te destruirias a ti mesmo? Agora você imagina a pessoa que trabalha em excesso. Tá? Então, toda pessoa que trabalha em excesso, ela tem a tendência a ficar em desarmonia. Ela pode ser uma pessoa idealista, ela quer mudar o mundo, mas ela começa a deixar alguma parte, alguma área. E nós temos os nossos limites, né? Então, se você não para se cuidar um pouquinho, você vai ter muita dificuldade quanto a isso. Em sintomas, inclusive burnout é visto até como um tipo de depressão. Tá? E a depressão é um dos sintomas do burnout. Tá? A pessoa, por exemplo, ela tem um ideal, ela trabalha muito, ela vai com todo o seu gás, com toda a sua energia. E chega um ponto ela começa a perder o interesse por aquele trabalho, ela já não está mais assim tão focada, porque a cabeça dela fica com tanto excesso, tanta coisa, que vai tirando a energia, ela vai perdendo o prazer. O trabalho que a gente faz tem que ter um prazer, né? Eu, por exemplo, eu sou apaixonado pelo que eu faço e amo demais. Tá? Eu não tenho crise vocacional, eu sei o que eu estou fazendo na minha vida. Agora, e se meu trabalho fosse desgastante, se eu não tivesse um prazer naquilo que eu faço? E hoje é uma das coisas que a gente vê muito isso daí. É muita gente fazendo o que não gosta, faz por necessidade. E aí tira o prazer. Tá? Então, por exemplo, você tem
a gente, nesse mundo, é o mundo do excesso da produtividade. Você tem que produzir, produzir, produzir. Produzir muito, você tem que mostrar resultados. E todo mundo quer garantir o seu emprego ou ser o melhor. O mundo cobra que a gente seja o melhor no que a gente faz, né? Só que chega um ponto que o natural, aí o ser humano entra em desarmonia. Entrou em desarmonia, tendência ao adoecimento. Mas, por exemplo, o senhor disse, desculpa, a depressão, tem algum outro sintoma que a gente possa, que o senhor possa... Sim, exemplificar? A perda do prazer nas coisas que fazia. A pessoa começa, por exemplo, a não querer mais sair, tá? Ela começa a ficar um pouco mais isolada. Ela até ama a humanidade, mas ela não quer mais estar perto das pessoas. Sim. Né? Perde peso ou ganha peso ou não? Depende. Algumas pessoas, para elas ficarem isoladas, elas podem passar a comer muito. Porque se você tem um sintoma que seja depressão, a depressão em parte é a perda do prazer. Então comer é um prazer. Então é como se o organismo, a própria mente, criasse uma homeostasia, ou seja, vamos voltar ao equilíbrio. Né? Você está com frio, você vai se cobre para poder criar a homeostasia, o equilíbrio. Então se você está com desprazer, você vai procurar alguma coisa que te dá prazer. É natural. E coisa que não tem que fazer esforço, é só comer, né? Então você pode ganhar peso e em algumas circunstâncias você pode perder peso. Cada pessoa tem o seu DNA psicológico e vai reagir de acordo com as suas angústias, com sua maneira de ser. O que eu acho interessante é como que o equilíbrio é importante, né? O senhor falando aí sobre o excesso de trabalho acaba fazendo com que a pessoa perca o prazer justamente com aquilo que ela trabalha. Eu me lembrei no caso no esporte, aquele que treina tanto que ele tem o overtraining. Que aí ele em vez de ele estar com toda a força para trabalhar, ele perde a força, é o contrário, né? Alguns atletas de MMA, por exemplo, eles têm treina tanto que quando eles vão lutar, eles acabam perdendo a força. Então, parece semelhante essa situação, né? Então você tem um excesso de trabalho numa coisa que você tem prazer, chega um ponto que você perde prazer justamente porque você trabalhou demais naquilo. Mas existem pessoas que estão ouvindo a gente que realmente não tem muita opção. A pessoa tem que trabalhar e se ela não trabalhar, a dona de casa trabalha em casa, tem que trabalhar na rua, senão não tem como sustentar a casa. Tem alguma maneira que a pessoa possa lidar com o excesso de trabalho sem entrar nisso? Bom, nós não somos apenas trabalhadores, nós temos os papéis, né? Então, no meu caso, eu sou um trabalhador, eu sou pastor, eu atendo como psicólogo também, mas eu sou esposo, eu sou pai. Então, o meu organismo, ele pede outras coisas. A minha vida pede uma vida social, passear, sair. Eu acho que tem algumas coisas muito naturais que a gente pode aproveitar, né? Por exemplo, essa área que nós estamos aqui agora, né? Nós estamos aqui perto do Recreio, né? Nós estamos no Recreio. Então, daqui à praia é um pulinho, né? No meu caso, por exemplo, eu conheço a síndrome de burnout por experiência própria. Há anos atrás eu diria que eu tive uma depressão, mas eu tive um sintoma da depressão, que é a depressão como sintoma do burnout. Eu cheguei ao ponto de ter 5 atividades de trabalho, 3 eram pastorais e ainda fazia faculdade de psicologia. Então, eu conheci isso daí. Pois é. Mas o que fazer? O que a gente pode fazer? Existem alguns recursos. Então, tentar dar atendimento, atender esse lado. Porque quando a gente está trabalhando em excesso, a cabeça ela fica cheia de coisas. Então, e o corpo? O corpo está cansado. Então, é uma necessidade de você fazer alguma coisa para cuidar. O corpo vai pesando. E uma das coisas que eu vou fazer daqui a pouquinho, né? Eu vou para uma terapia, é uma terapia em grupo, tem 9 de um lado e 9 de outro, e 2 que podem pegar com as mãos. Então, 2 goleiros, né? Interessante. Então, é um futebol. Agora, atividade física ajuda? O lazer ajuda? Não. Atividade física, o lazer, te causa prazer. Aquela atividade física que te dá prazer. Né? Falei agora do futebol, eu sou apaixonado pelo futebol. Meu futebol tem que fazer o que gosta. Fazer o que gosta, né? Eu gosto de correr, eu corro. Então, e quando, por exemplo, um tempo atrás a minha esposa falou assim, quando você volta da corrida na areia da praia, você volta feliz. Então a gente procurar aquilo que causa um prazer, né? Uma felicidade, um bem-estar. Você tem que produzir as substâncias, né? Dopamina, ativar os neurotransmissores, a serotonina, aquilo que você faz com alegria, que deixa você bem. E o nosso meio, por exemplo, permita-me falar um pouquinho sobre isso, né? O nosso meio evangélico,
Nós vivemos um mundo, e aí eu vou pegar Romanos 12:2, não vos moldeis a esse mundo, né? Mas transformai-vos. Então, as nossas igrejas, elas estão indo para o mesmo caminho, o excesso da produtividade. Toda igreja hoje tem que produzir. Alguns pastores podem entrar nisso também, né? Grande parte dos pastores em depressão, na verdade, a depressão é um sintoma do burnout. Tem até esses índices de suicídio aí, pode ter a ver com isso? Com certeza tem a ver com isso, porque tem a perda do prazer. Na depressão, a pessoa ela fica com confusão mental. Uma das coisas que eu costumo dizer é o seguinte: na depressão, desconfie do que você pensa, desconfie do que ouve, do que sente, do que vê e das suas interpretações, porque a gente vê o mundo e interpreta com a mente totalmente contaminada. Tá? Então, eu construí isso daí. Eu fui capelão do Hospital Evangélico por 10 anos e meio. Eu era apaixonado por aquilo dali. Só que cada vez que morria alguém que estava lá há meses hospitalizado, morria um pouquinho de mim. Agora você vê o pastor, ele lida no gabinete pastoral com todas as angústias. Nós lidamos com pessoas com tendência ao suicídio e cada vez mais o mundo está voltado para isso daí. A cada 45 minutos no Brasil uma pessoa tira a própria vida, 32 pessoas por dia. E isso estoura muito no gabinete pastoral. A pessoa tem uma crise no casamento, ela procura quem? Ela vai ligar para um psicólogo, que ela nem faz atendimento? Ela liga para o pastor. Exatamente. E uma das coisas que contribuiu para que eu fizesse uma mudança, eu comecei a me perceber que eu estava num extremo. Eu comecei a analisar a própria pessoa de Jesus, o meu Senhor, que diz, ide por todo mundo. Mas Jesus ficou 33 anos aqui no planeta Terra, fisicamente. 3 anos de ministério. Tinha plena consciência de quantas pessoas famintas existiam no mundo e não esteve multiplicando os pães e os peixes de todos os famintos. Sabia de quantas pessoas doentes, endemoniadas estavam e ele não esteve presente fisicamente, curando e tocando, fazendo milagre em todos. Ainda teve tempo de ficar 40 dias e 40 noites no deserto, não estava produzindo, não estava estudando, ele estava se fortalecendo na comunhão para enfrentar o que ele tinha que fazer. Quando eu olhei isso, eu pensei, se Jesus não fez, por que eu acho que eu tenho que fazer tudo? Boa. E outro detalhe, nós temos os 10 mandamentos, lá em Êxodo 20. Já parou para perceber qual é o mandamento em que há a maior quantidade de palavras? Você sabe qual? Descansará. Não. Fala, Rosana. Qual? Não sei se eu vou errar. A gente precisa descansar, amar? Não. O amor? O mandamento em que Deus bate mais na tecla ali, em Êxodo 20, é o descansarás. Descansarás, é isso mesmo. São 4 versículos 8, 9, 10 e 11. Então, qual a recomendação ali? É fazer uma onda que no mundo está hoje, chamada de nadismo. É você fazer nada mesmo. É você parar um pouquinho. Entendeu? Mas lembrando que você vem no excesso de atividade, você constrói uma síndrome de burnout, parar não necessariamente quer dizer que você vai resolver. A síndrome de burnout, para poder constatar, é porque ela já afetou a pessoa e ela precisa de alguma coisa a mais, além de parar e ficar quieta. Ai, muito bom, que aula, hein? Interessante. Meu então, Deus do céu. Eu acho que o Fala Doutor de hoje, mais do que nunca, é uma luz acesa, vermelha, para você que está em excesso, num ritmo acelerado, para repensar isso, reprogramar as suas atividades e você poder aí continuar trabalhando, mas de uma forma saudável, de uma forma boa. Nós queremos agradecer muito a presença do nosso querido pastor e psicólogo Paulo César. Queria que o senhor também deixasse aí o telefone de contato, quem de repente rede quiser social. contato. Eu vejo que o senhor tem livros aí também, né? Sim. Eu tenho 2 livros publicados. Um deles é Os Mandamentos de Homens na Igreja de Cristo. Esse livro ele é uma crítica à igreja, é uma crítica ao cristão e é uma defesa da Igreja de Cristo. Então, você pode perceber aqui que na capa dele tem um homem, e tudo dando a entender que ele é um líder da igreja pisando na igreja. Tá? Então são mandamentos humanos na Igreja de Cristo. E
O meu primeiro livro é O Afeto que Alimenta. E o conceito aqui é o seguinte: a comida alimenta o físico, o afeto alimenta o emocional, o psicológico. Por fome de comida, uma pessoa faz qualquer coisa para conseguir comida. Por fome de afeto, uma pessoa faz qualquer coisa para conseguir o afeto que alimenta. E nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas estão adoecendo e morrendo por desnutrição afetiva. Então isso quer dizer que se você não é uma pessoa carinhosa por virtude, que seja por inteligência. Porque Provérbios 27:7 diz: a alma faminta, até o amargo lhe parece doce. Que legal, meu Deus, que legal. muito então, bom. O pessoal que quiser adquirir o livro, ou que quiser chamar o senhor para, de repente, um evento, né? Fazer um congresso aí para ter o Dr. Paulo César aí no evento, qual o telefone, qual o contato de rede social o pessoal pode procurar? Bom, no Instagram está lá, @PR Paulo César Psi. @PR Paulo César Psi. WhatsApp não tem problema, eu deixo também, que é só o WhatsApp mesmo. Peço só o pessoal não ficar mandando bom dia, boa tarde, boa noite. Aquela mensagem para todo mundo. É o 21 98860 1194. 21 98860 1194. E eu acho que podem ligar aqui para a rádio também, que deixando ali em cima. Ok. Muito obrigado, doutor Paulo César, meu querido pastor. Um beijo para todos da Igreja Batista do Recreio. Isso. Obrigada aí pela sua participação, realmente foi muito elucidativa. Eu realmente, para mim, valeu muito. Muito obrigada. Permita-me só fazer uma divulgação. Sim, claro. Nesse mês agora, final de novembro e princípio de dezembro, vou realizar o seminário em 8 igrejas. A personalidade humana, como se forma, como se deforma e como se transforma. Muito bem. Muito bom. Fala, muito obrigada, doutor. Psicólogo e pastor Paulo César aqui na 97 FM. 97 FM.